Então, começando, né, realmente, boa tarde. Gostaria de desejar a todos, né, um bom evento, mas antes da gente começar, queria apresentar um pouco da professora Isabel. O evento de hoje tem como tema, né, como título, a saúde mental da população LGBTQIA+, e a nossa convidada é a Isabel Pimenta, que ela é graduanda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Minas Gerais. Ela tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências da Saúde pela UFMG. E também ela é professora, né, universitária na Universidade UNA, e ela atua no projeto Entrelaços. Só para a gente entender um pouquinho o que é o projeto Entrelaços, eu trouxe um resumo básico. E o projeto Entrelaços é uma iniciativa do Grupo Ânima e tem como objetivo promover a saúde mental dos seus universitários, né? O projeto se preocupa, na verdade, com a formação também de professores acerca das noções básicas sobre saúde mental, na elaboração de fluxos de serviços para atender, acolher e encaminhar da melhor forma possível os seus alunos. E aí realiza também palestras, oficinas que visam promover, né, de certa forma, saúde mental. E aí eu queria agradecer a professora Isabel, que está aqui hoje, né, agraciando com a sua participação. E seja bem-vinda, Pro, pode começar quando quiser. Alicia, queria agradecer o seu convite, né, em nome do projeto. De fato, falar para as pessoas sobre saúde mental é um dos meus prazeres na vida acadêmica. O projeto Entrelaços, ele já existe há um ano no Grupo Ânima e também é, atualmente, hoje, uma grande fonte de satisfação, poder falar de saúde mental, falar para alunos, né? O Entrelaços tem como foco melhorar a qualidade de saúde mental ou dessa escuta qualificada da universidade para os nossos jovens, os nossos alunos, e aí falar para essa população específica também tem sido muito importante. A gente teve há umas 3 semanas, Alicia, lá no UNACE. Isso, Pro, foi mais ou menos umas 3 semanas mesmo. Há 3 semanas atrás, eu também estive num outro projeto de extensão do UNA, da UNA, que é um grande projeto que chama UNA-se contra a Homofobia, coordenado pelo professor Roberto Reis. Acho que espaços como esses são fundamentais, né? Falar de saúde mental para universitários e com universitários é um grande fator de proteção, e daqui a pouco eu vou falar para vocês o que significam os fatores de proteção. Então, eu estou vendo aqui 18 pessoas na sala, então temos 17 pessoas aqui me ouvindo falar, e aí eu fico super feliz. Eu queria combinar que essa fala não é uma fala, é uma conversa, né, talvez, de alguém que estuda o tema, com pessoas interessadas no tema, alguns da área da psicologia, não sei se são todos da área da psicologia, não, né, Alicia? Eu acredito que sim, tem alguém que não seja, porque o projeto do Gerúndio, né, o Desembolando, é do colegiado, do curso de psicologia, né, os calouros do Psicologia da Ânima. Mas talvez outra pessoa que tenha tido interesse na temática possa ter, né, feito a inscrição e esteja aqui conosco. Então, a maior parte são pares meus, né? Futuros colegas, e aí eu acho que a gente pode falar, então, com uma linguagem mais técnica mesmo. E aí, gente, eu queria que quem puder. A Marinalva é do Serviço Social. E aí, Marinalva, assim, as interfaces e as interlocuções são muito bem-vindas, bem-vindas. A gente não fala de saúde mental de maneira compartilhada, né? Saúde mental é rede, e o serviço social tem muito a fazer e oferecer nesse cuidado da saúde mental. Eu queria combinar com vocês, quem quiser, quem puder, abrir as câmeras, porque eu costumo falar que é horrível falar para as paredes. Então, quem se sentir à vontade, confortável, assim como a Alicia, pode abrir as câmeras também, e quem quiser perguntar, pode fazer por áudio, mas também pode fazer por chat, tá, gente? A ideia é que a gente faça aí, que a gente dialogue. Então, eu vou falar algumas coisas, se as pessoas também quiserem falar, sintam-se à vontade, tá? Estou esperando as câmeras abertas. Enquanto isso, eu vou começar a apresentação, tá bom? Tá certo, Pro.
Projetou aí, Alicia? Apareceu, apareceu aqui sim. Uhum. Olha só. Primeiro, dizer que é um prazer estar falando também para calouros da psicologia, esse curso que eu particularmente sou apaixonada, essa profissão que é encantadora, que traz muita responsabilidade e compromisso, e a necessidade da gente se colocar no lugar do outro, né? É muito importante, a gente faz isso o tempo todo. E aí, falando do Entrelaços, é esse projeto que a Alicia falou, da Ânima, que vai escutar, atender e acolher. Ele é coordenado pelo professor Alexandre e por mim, então ele já está rodando em várias unidades, em várias escolas. A gente está agora na Regional Minas-Goiás, mas já fizemos capacitação para todas as regionais do país, na formação de professores, com fluxos estabelecidos para a saúde mental e também com palestras. Aí, gente, eu queria começar a gente falando da própria saúde mental, né? Como é que a gente vai trabalhar com a saúde mental pensando na população LGBTQI+. A gente vai pensar que num país homofóbico, preconceituoso e discriminatório como o nosso, ter uma orientação sexual diferente de um padrão normativo coloca esse sujeito numa condição de vulnerabilidade, né? A gente ainda tem muito que caminhar para vivermos numa sociedade inclusiva no que diz respeito à orientação sexual. Nosso país é homofóbico. Nosso país não sabe lidar com uma diversidade no que diz respeito à orientação sexual. Então, eu sair desse padrão, né, eu me comportar de maneira não normativo, me coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Então, a gente precisa, a primeira coisa é entender isso. Esse sujeito, ele está numa condição de maior vulnerabilidade do que aquele que segue um padrão normativo. Daí, a gente vai fazer o tempo todo, quando a gente estudar psicopatologia ou saúde mental, é esse cálculo de balança, tá? O que aumenta a vulnerabilidade desse sujeito? Fatores de risco. O que diminui a vulnerabilidade desse sujeito? Fatores de proteção. Então, essa é uma balança que vai acontecer desde que esse sujeito nasce. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou usar um material que depois eu vou passar para a Alice, se vocês quiserem, e ela pode depois distribuir para vocês, que é utilizado pela Secretaria de Saúde da Bahia. É um material maravilhoso. Eu até falei lá no ONU, e vou depois mandar para vocês também, Alice, que vai dizer que a gente tem, então, determinantes em saúde, e a orientação sexual é um determinante em saúde que coloca esse sujeito nessa condição. Então, a gente vai pensar depois, daqui a pouco a gente vai ver quais são os fatores de proteção e os fatores de risco que fazem essa balança, ora pender para baixo, ora pender para mais para cima. E aí, com esse equilíbrio ou com esse desequilíbrio, a gente vai ter, então, um desfecho, que é como é que esse sujeito se desenvolve ao longo da vida dele. Se essa balança pender para fatores de risco, a gente, então, tem um desfecho que significa sofrimento e ou prejuízo. E daqui a pouco, a gente vai ver como essa população LGBTQI+, tem muito mais fatores de risco para desfechos negativos do ponto de vista da saúde mental do que alguém que tenha uma orientação sexual dentro de um padrão. Então quer dizer, Isabel, que todo mundo que tem uma orientação sexual diferente do padrão normativo vai ter algum adoecimento mental? Não. A gente não fala em psicopatologia em determinantes do tipo causa-consequência. Então, eu tenho uma orientação sexual diferente de um padrão normativo, então isso vai dar como consequência um adoecimento mental. Não é essa lógica, tá? A gente fala de fatores de risco, ou seja, fatores de maiores chances de adoecimento. E aí, por ter essa condição, ela sozinha já diz de uma maior condição ou chance desse adoecimento mental. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os dados, para vocês entenderem como é que é isso. Então, vamos lá, olha só. Também outra balança, outro quadro que a gente gosta de mostrar em psicopatologia. Eu não falei para vocês antes, mas agora me fez lembrar de onde eu venho dentro da psicologia, né? Porque a psicologia são várias. A minha área de atuação é neurociência, psicologia cognitiva, teoria comportamental, cognitiva comportamental e desenvolvimento.
tá? O meu mestrado e doutorado são na área da saúde, mas voltados para criança e adolescente e para avaliação psicológica. Então, eu venho desse lugar. Então, toda vez que eu falar para vocês de saúde mental, psicopatologia, eu estou usando como campo epistemológico a psicologia cognitiva, a neurociência e a psicologia do desenvolvimento. Então, olha só, gente, falando em psicologia do desenvolvimento, o que, que a gente percebe? A gente nasce, né? Assim, a gente chega nessa vida com uma bagagem anterior a gente. A gente vem com uma carga genética que está ali dada, né? Tem algumas condições genéticas que são, de fato, dadas. A cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o meu tamanho. Tem ali algumas coisas que não vão mudar. Mas tem outras que podem ser minimizadas ou maximizadas dependendo dos eventos que acontecem ao longo da minha vida. Alice, você vai controlando o chat aí para mim? Porque quando eu coloco aqui, eu não consigo ver o chat. Aí, para eu ver o chat, eu tenho que fechar a apresentação. Pronto, Pro. Eu fico olhando e aí, se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu transmito a senhora, certo? Não, olha só. Eu tenho ali algumas características genéticas, biológicas, e eu vou me formando enquanto pessoa com essas características e com os eventos que acontecem ao longo da minha vida, com o jeito que eu fui criado, com a família que me criou, com as condições de saúde, que são os determinantes sociais em saúde, com as referências dos bairros onde eu moro, as escolas que eu estudei, as pessoas com quem eu convivi, tudo isso, gente, vai construindo quem eu sou. E, eventualmente, essa combinação, de novo, pode me dar uma condição de vulnerabilidade. E aí, algumas situações podem representar gatilhos. Para quê? Para, de novo, esses desfechos negativos, do tipo adoecimento mental, e aí, o pior desfecho de um adoecimento mental, tentativa de suicídio. Tá? O que poderia ser gatilho? Por exemplo, uma situação de preconceito em relação à condição da orientação sexual. Uma violência na rua, né? Alguém andando à noite e aí, de repente, é agredido. Isso pode ser gatilho para um quadro de transtorno do estresse pós-traumático, para um quadro agudo de depressão que vai se tornando crônico, ou, por exemplo, alguém que tem aí uma orientação sexual diferente desse padrão, que sofre bullying na escola. Isso é um gatilho para um adoecimento. E aí, o adoecimento mental, muitas vezes ignorado, invisibilizado pela própria condição e pelo próprio preconceito social, que faz com que o sujeito chegue uma hora que desista da própria vida. Então, o que a gente precisa pensar? Que essas pessoas, né, esses sujeitos precisam, então, que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto psicólogos, enquanto agentes de transformação, precisamos aumentar os fatores de proteção, daí vem as políticas públicas, diminuir os fatores de risco, daí, de novo, enfrentar e combater a discriminação e o preconceito. Vocês estão entendendo, então, gente, como é que a gente vai trabalhar com essa ideia da psicopatologia e como que essa condição, né, essa população está mais vulnerável, e aí, diante desse conhecimento, vem projetos como o Una-se, como Desembolando, como vários outros, representando fatores de proteção, né? Pertencer, fazer parte de um grupo que me escute, que me entenda, onde eu posso falar. Isso tudo, gente, é fator de proteção. Um grupo em que eu me identifique, em que eu me sinta representado, onde eu veja figuras importantes das quais eu queria ser quando eu crescer, estudando o tema ou sendo parecido comigo. Então, isso tudo vai fazendo parte daquela balança que eu falei dos fatores de proteção. Então, a gente vai pesar para os fatores de proteção, tá? Então, olha só. Vamos pensar quais seriam os fatores de proteção. E os fatores de risco. Fatores de risco, gente, um diagnóstico psiquiátrico. E aí, fatores de risco para quê? Para o adoecimento mental grave. Pensando que, quando eu falo em adoecimento mental grave, com pior desfecho, eu estou falando daqueles sujeitos que têm comportamentos suicidas. Comportamentos suicidas vêm desde automutilação, passando por pensamentos suicidas, a ideação suicida, planejamento e ato. Tá? Então,
Para isso, quais são os fatores de risco? Diagnóstico psiquiátrico. Então, ter qualquer diagnóstico psiquiátrico me coloca mais vulnerável a um adoecimento mental grave. Pensamentos suicidas, isso já é uma representação de um adoecimento mental muito grave. Doenças físicas. Então, ter uma doença física me coloca em condições mais vulneráveis para o adoecimento mental grave. Aspectos psicossociais, do tipo moradia, condições de educação, ambiente familiar, histórico escolar, tudo isso, quando ele é negativo, quando ele é excludente, vira fator de vulnerabilidade. Traumas na infância, por exemplo, violência. A violência infantil é um grande fator de risco para adoecimento mental. Aspectos psicológicos, então, crenças, vamos falar da TCC, crenças muito rígidos, crenças limitantes e rígidas, pensamentos pouco flexíveis, pouca resiliência, tudo isso coloca esse sujeito em maior vulnerabilidade. E aqui a gente entra como um grande fator de risco, a orientação sexual. Por quê? Porque a gente mora num país homofóbico e preconceituoso, discriminatório, tá? Então, talvez em outros países, onde essa temática seja mais discutida e respeitada, esse não vira um fator de risco, tá? Então, a questão aqui não é ser ou não ser gay, lésbica, não, é ter a orientação diferente do padrão normativo. Por quê? Porque os outros vão enxergar esse sujeito de maneira excludente. Então, esse sujeito, por ser dessa orientação que foge do padrão normativo, ele vai ter mais chance de adoecimento mental. Quais são os fatores de risco de proteção, gente? Possuir uma rede de suporte social bem desenvolvida. Aí, eu acho que a gente só pensar, né, assim, nos casos que a gente conhece, nos nossos casos, quando eu tenho ali amigos, parentes, colegas de trabalho, familiares que me aceitem como eu sou, que me acolhem como eu sou, que enfrentam as batalhas junto comigo, é um fator de proteção. Quando eu tenho quase ninguém para me dar suporte, quando eu sou desamparado, eu sou muito mais frágil e vulnerável ao adoecimento. Né? Assim, no país que a gente vive, com todas as dificuldades, né, de respeito, de humanização mesmo, a gente sabe que ser diferente do padrão normativo, e aí para tudo, inclusive com a orientação sexual, significa comprar brigas, significa a necessidade de enfrentar todo dia várias barreiras. E quando eu não estou sozinho, né, quando a gente vai junto, é claro que essa carga emocional é dividida. Então, ter uma rede de suporte social bem desenvolvida é um grande fator de proteção. Ter expectativas em relação ao futuro, gente. Estou falando agora aqui para um grupo de calouros. E eu costumo perguntar, vocês fazem psicologia para quê? Para serem psicólogos. Né? Imagino que todo mundo que esteja aqui cursando psicologia deseja um dia trabalhar como psicólogo. Isso é planejamento. Né? Vocês sabem que vocês vão ter que viver 4 anos e meio, 4 anos, 3 anos e meio para chegar lá. Vocês conseguem entender que ter essa expectativa, ter essa idealização, faz com que vocês levantem todos os dias? É óbvio que no meio da pandemia, levantar todo dia para estudar está difícil, né? Eu sei, porque eu sou professora, eu vejo vocês, eu tenho um contato muito próximo com os alunos, eu recebo muito direct na minha página, depois eu vou dar para vocês a página oficial, no meu celular, eu sou uma professora que eu gosto de estar muito próxima, então eu acabo ouvindo, e sei que está muito difícil, inclusive eu tenho filhos pequenos que estão na educação online, mas, gente, por incrível que pareça, estarmos aqui, juntos, conectados, é um fator de proteção. Estarmos aqui pensando em alguma coisa comum, construindo alguma coisa comum, é um fator de proteção, tá? Outro fator de proteção são as expectativas em relação ao futuro. Não, sentir-se responsável por algo ou por alguém. Um animal de estimação. Tem gente no consultório que se mantém
conectado porque tem uma plantinha que precisa regar todo dia. Pode parecer muito estranho, assim, muito, vou usar aqui o senso como fala, muito doido. Fala, como assim alguém não se mata por uma plantinha? Eu costumo dizer que é o seguinte, nós somos como se fosse esse celular que precisa se manter no ar. Sozinho ele não consegue, então ele vai criando fios de sustentação. Para que ele consiga ficar sustentado no ar, sozinho ele não dá conta. Então ele vai criar suas conexões. Olha só, amigos é uma grande conexão. Trabalho é outra conexão. Escola, faculdade é uma conexão. Bicho de estimação é como uma conexão. Namoro é outro. Plantinha, para alguns casos, é. Religião, para outros. Quando a gente vai adoecendo, gente, a gente vai cortando esses fios. A gente sai do trabalho, a gente briga com os amigos, a gente desiste de ir nos cultos, na igreja, nos eventos religiosos, a gente para de procurar os amigos e a gente vai ficando frouxo do ponto de vista de vínculo. A gente acha que, de fato, a gente dá trabalho, a gente complica. Tem gente que fala, eu acho que acabar com a minha vida é facilitar a vida dos outros. Tamanho a falta de expectativa, tamanha a crença de desvalor, tamanho adoecimento mental mesmo, né? A ponto de achar que as pessoas vão viver melhor sem mim. Então, sentir-se responsável por algo ou por alguém te conecta a esse fio, tá? A religiosidade também. Eu tenho um paciente que ele tem um transtorno, e ainda não está ainda muito claro qual é o transtorno, se é uma esquizofrenia, se é um TEA, tem alguma coisa ali, ele tem uma depressão que já arrasta há 12 anos, e tem 11 anos que ele não sai de casa. Ele tem 30 anos, e desde os 19, ele está dentro de casa trancado. E ele fala que ele não se mata por temor a Deus. A fala dele é muito forte. Ele fala assim, Isabel, não é por amor, é por temor. Eu morro de medo de tirar a minha vida e aí eu ter que pagar por isso muito mais do que eu estou pagando agora. Então, eu vivo a minha vida esperando o dia que Deus vai me levar. Então, eu não tenho por que sair de casa, não tenho por que fazer amigo, não tenho por que trabalhar. Eu estou aqui esperando. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Vocês conseguem entender que esse é o fio que liga ele, que é a religiosidade? Nem que seja por temor a Deus, é esse fio que está funcionando. Tem 2 fios ele. Temor a Deus e a relação dele com o pai, que é de amor e ódio, mas é a relação. Tem vínculo. Se não fosse esses 2 vínculos, esses 2 fios, ele já tinha partido para outro lugar. Tá? E aí, um outro fator de proteção também é o que a gente chama de estratégias de enfrentamento efetivas, ou seja, as pessoas que pensam que seria melhor elas se matarem, ou que pensam que essa é uma possibilidade possível para terminar o fim, ela está criando uma estratégia de enfrentamento disfuncional, adoecida. O que a gente da psicologia vai fazer, gente, nesses casos, é tentar construir com essas pessoas estratégias saudáveis, escolhas possíveis, diferente do suicídio. O suicídio é uma escolha de um sujeito que não consegue pensar em outras possibilidades. Uma escolha de um sujeito que tem a visão turva pelo adoecimento. Então, o que a gente da psicologia constrói com esse sujeito são estratégias de enfrentamento efetivas. Por exemplo, eu acabei de atender agora uma primeira consulta de uma jovem de 21 anos, que me contou que dos 17 aos 18, ela se automutilava. E ela estava contando que ela fazia isso, e na hora que ela fazia, ela ficava tão ansiosa, com tantos pensamentos disfuncionais, que ela ia para o corpo. E aí ela se automutilava, e na hora ela tinha uma satisfação, um alívio. O que a gente entende disso, gente? Que pela impossibilidade de dar a palavra, pela impossibilidade de escolher uma via funcional, ela ia pelo corpo. O corpo era uma via. Agora, vocês concordam comigo que não é a melhor via?
Porque junto com isso, eu falei isso com ela hoje, junto com isso vinha uma dor, vinha um sofrimento, vinha aí um sujeito que estava acabando com o seu próprio corpo. Isso não é natural, isso não é típico e não é saudável. Então, a ideia, e aí ela foi melhorando, ela fez tratamentos com psiquiatra, com outros psicólogos. Então, hoje ela fala, eu ainda tenho muita vontade de fazer isso, mas hoje eu consigo me controlar e consigo ir para outros caminhos. E aí eu até dei os pais, falei, nossa, isso é muito importante, você conseguiu. Então, a gente vai, gente, construindo possibilidades. E a palavra é fundamental, sabe por quê? A gente da TCC diz que você tem aí o pensamento, e o pensamento que é gatilho para emoção e comportamento. E quando eu verbalizo, eu estou dando concretude, estou dando existência para os meus pensamentos. Eu organizo, e aí eu consigo controlar o que eu penso, avaliar o que eu penso, concretizar ou não o que eu penso, avaliar melhor. Enquanto está tudo na cabeça, fica tudo desorganizado. Eles ficam embolados. E outra coisa, pensamento não é comportamento. Você já pararam para pensar que nem tudo que vocês pensam sobre vocês é verdade? A gente distorce. Nem tudo que eu penso sobre o outro é verdade. E nem tudo que eu penso sobre o mundo é verdade. Mas muitas vezes eu tiro conclusões precipitadas de que aquilo que eu penso sobre mim é verdade, absoluta e rígida, e aquilo que eu penso do outro é absoluto e rígido. Alice, tem 5 negocinhos aqui do meu chat, tem pergunta? Na verdade, são alguns comentários, né? A Roberta falou sobre a importância dessa lista, né? Ela falou que é uma lista incrível, que é uma lista importante. Elisa! Olha, nós temos uma convidada ilustre. Oi, Isabel. Fala oi com a Isabel. Oi, oi. Como você chama? Rosa. Rosa sempre vem comigo desembolando. Muito bem, Rosa. É bom que você já vai desembolar junto com a sua mãe. Ótimo. Muito bom. Rosa é a integrante mirim, né, Lisa? Isso mesmo. E aí, eu acho... Tem também um comentário da Fabiana falando sobre a questão de como a palavra é um elemento importante, fundamental, né? E aí, a senhora falando, eu lembrei da questão da TCC, como os pensamentos, né? Essa tríade que a senhora já trouxe, pensamento, sentimento e comportamento, como são distintos e ao mesmo tempo estão interligados. E aí eu lembrei da questão do pensamento disfuncional, né? E também o pensamento nuclear. Às vezes temos crenças que são verdades absolutas, e aí essas verdades absolutas, pensando na temática de hoje, podem sim contemplar as pessoas, né, que pertencem à população LGBTQIA+, crença de desvalorização, de não ser aceito, e aí questionar também esse pensamento, né, se esse pensamento realmente é condizente com a realidade, será que ele não é disfuncional? Será que você também não tem amigos que te apoiam? Será que não existe realmente uma rede? Porque pode sim a família, né, ser um fator de risco, como a senhora trouxe, porque infelizmente às vezes a família não aceita, mas assim, será que não tem outras pessoas? Será que não tem outra rede de apoio fora a família? Olha só, pegando esse exemplo que você deu, Alice, assim, se eu nasci numa família que tem muita dificuldade de aceitar a orientação sexual que eu tenho, né, que não é uma escolha, mas é a minha orientação, então eu posso entender que aí vem as distorções, olha, que aquela dificuldade da família, porque é a dificuldade da família, diz de mim. Então, eu recebo a dificuldade da família como uma inadequação minha. Eu me sinto inadequado. E a ideia de inadequação está relacionada a uma crença de desvalor. Então, eu já olho para o outro com a minha lente de desvalor. Então, eu acho que o outro está me achando inadequado, mas, no fundo, o outro não está achando que eu sou inadequado. Eu é que acho que eu sou inadequado, porque foi a mensagem que eu interpretei da dificuldade da minha família, e aí eu já me apresento para o outro cheio de medo, de insegurança, com o pé atrás. E o outro talvez esteja de braços abertos, mas eu me coloco resistente.
E aí, gente, o que a gente tem que pensar isso? Olha, o problema é da minha família, não é meu. Eu estou achando que eu sou inadequado por uma dificuldade que eles têm de me aceitar. Então, eles que entendam os problemas dele. Eu não sou inadequado. A orientação sexual não faz ninguém ser inadequado. Agora, se eu vivo num contexto que é preconceituoso, que discrimina, que é homofóbico, eu vou me sentir inadequado. Mas é um problema meu ou do contexto? É do contexto, gente. Por isso que a Alice está dizendo que quando eu tenho uma rede de amigos, eu vou começar a me sentir menos inadequado. Por isso que é importante a gente questionar a validade dos nossos pensamentos. Será que esse pensamento de fato é verdade? Eu sou inadequado ou é uma dificuldade do contexto que eu vivo que me faz pensar assim? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, tá? E aí, ó, essa é uma questão específica, ou uma questão que a gente está falando da população LGBTQI+, mas isso serve para qualquer lugar, gente. Às vezes, inclusive, o que os pais, a intenção que os pais têm numa educação é uma, e a mensagem chega para a gente de maneira diferente. Vou dar um exemplo para vocês. A superproteção. Às vezes, pais superprotetores têm a melhor das intenções, que é cuidar desse bebê. Como é que esse bebê, criança, adolescente vai entender a superproteção? Como uma crença de desvalor. Meu pai e minha mãe me superprotegem porque eles acham que eu não dou conta, porque eles acham que eu sou fraco, porque eles acham... E aí, olha só como é que tem a distorção de novo. De novo, está dizendo a dificuldade dos pais, mas os filhos interpretam de maneira distorcida, e aí eu vou crescer com essa ideia disfuncional. Então, questionar os pensamentos é muito importante. E, quando a gente está falando das redes de proteção, buscar, de fato, quem são os meus amigos, as pessoas que vão gostar de mim, independente da minha orientação sexual, ou, às vezes, até por conta dela. Né? Às vezes, a gente vai encontrar amigos que vão nos atrair, ou que a gente vai se sentir atraído enquanto amigos, porque a gente tem afinidades, porque eles nos representam, ou porque eu represento alguma coisa deles, tá? Então, vamos lá. Gente, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço, e aí quem está contando aqui no chat vai me fazer. Isso que eu estou conversando com vocês faz sentido? Tá, se vocês fossem meus alunos, se eu tivesse um pouquinho mais de intimidade com vocês, eu colocaria assim, então coloca a mãozinha aí no chat, assim, ó. Aí, ó. Se vocês fossem meus... Eu ainda estou muito tímida. Se eu fosse mais professor de vocês, eu dava uma sacudida. Até o final de hoje, talvez eu sacuda mais, viu? Rafaela, muito bom. Então, ó, tudo que você precisava para ouvir para essa tarde, então, nós nos conectamos no dia certo. Então, vamos. Vocês não ficam tímidos não, tá, gente? Então, vamos lá, olha. Sobre a saúde mental específica para essa população. Então, existem fatores que predispõem as pessoas homossexuais para a perturbação mental. A gente já tem estudo de 2010 falando isso, que tem a ver com aquele quadro de vulnerabilidade. Essas pessoas estão mais predispostas ao adoecimento mental. Não porque, gente, a orientação sexual faz isso. Não, é porque a sociedade reage mal a essas pessoas. Tá? Tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai começar a achar que o fato de eu ter uma orientação sexual diversa é condição para o adoecimento. Não, o problema é que o jeito que eu sou visto, o jeito que as pessoas me tratam, as oportunidades ou as faltas de oportunidades, isso vai adoecendo, tá? Então, olha só, estigma e a discriminação, que são os fatores de risco, maior vulnerabilidade no domínio de saúde mental das pessoas LGBT, que é o que a gente estava falando, né? Se eu tenho aí uma probabilidade de estigma e discriminação voltada para essa população, isso já é um grande fator de risco para o adoecimento. O preconceito e a discriminação experienciadas pelas pessoas LGBT, aí faltou aqui uma palavrinha, tem um efeito negativo ao psicológico das mesmas. Então, olha só, gente, eu acho que isso a gente pode entender, né? Se eu estou mais vulnerável a sofrer preconceito e discriminação, é claro que essa possibilidade vai ter um efeito negativo nas minhas questões emocionais.
né? Eu, na hora de fazer uma entrevista de trabalho, na hora de competir com o padrão normativo, na hora de conhecer um grupo social diferente, porque eu já carrego evidências e experiências de preconceito e discriminação. Nem que seja na teoria, nem que seja falando assim, olha, cuidado, na hora que você tiver que fazer uma entrevista, não fique muito afeminado, vista uma roupa normal, hétero, tente controlar seus gestos, porque você pode sofrer preconceito. Sabe aquela história de meninos e meninas negras? E aí o combate ao racismo é outra frente que eu trabalho muito. Sabe aquela história de mães de meninos e meninas negras que desde pequenininho ensinam seus filhos a se comportarem na rua? Não fazerem movimentos bruscos quando a polícia parar, sempre levantar a mão para cima, não correr quando você for chamado. Mães de meninas e meninos brancos não fazem esse tipo de discurso. Eu fico pensando que nem que seja para esse tipo de conversa, olha, a mãe de alguém que tem uma orientação sexual, olha, se comporte, tente encaixar no padrão, perto do padrão normativo, isso já vai colocando esse sujeito numa condição de fragilidade, não é? Ele já vai entrar nas relações, gente, se ele não fizer terapia, se ele não tiver uma rede de que represente, se ele não acolher, ele já vai ter uma certa insegurança. Talvez seja mais fácil para essas pessoas desenvolver crenças limitantes do que para quem está cumprindo um padrão normativo. Olha que interessante. Semana passada, eu estava numa turma da UNA, apresentando um trabalho, uma turma que eu já conheço já há algum tempo, então é uma turma que eu tenho uma relação muito próxima com eles. E aí tem uma aluna que eu adoro, e que ela é mulher negra, e ela me perguntou, eles estavam falando sobre bullying, aí ela falou assim, Isabel, deixa eu te perguntar, eu sempre fico doida para saber, uma mulher loura, de olho azul, branca, igual você, já sofreu bullying na vida? Aí eu falei, claro que não, né, gente? Eu sou o padrão do padrão. Claro que isso não é determinante, mas isso me coloca numa condição de privilégio que eu tenho completa consciência. Eu sei que a chance de eu ter sofrido bullying, de eu sofrer bullying na minha vida, gente, eu nunca parei em blitz. As blitz tem muito menos chance de parar em blitz. Por quê? Porque eu sou da pontinha da pirâmide do privilégio. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar esse meu privilégio para combater o racismo, para combater a homofobia, para me juntar com esses grupos mais vulneráveis. Porque não tem jeito de você combater o racismo se o branco, no seu lugar de fala, não estiver junto. A diferença é que, no combate ao racismo, quem é o protagonista é o negro, não sou eu, branca. Eu tenho que ficar atrás. Quem vai para frente é o negro, assim como combater a homofobia. Quem tem que estar no protagonismo é a população LGBTQI+. O que eu tenho que estar fazendo é dando apoio, é dizendo, vai que eu estou aqui. Na hora de vocês apanharem, sou eu que vou na frente. Percebem a diferença? Na hora de bater, são eles. Na hora de apanhar, sou eu. Porque, ao longo da vida, são eles que costumam apanhar. Então, na hora que vem uma manifestação racista, homofóbica, sou eu que tenho que ir na frente e falar, chega, não dá mais. E aí a gente vai construindo e consolidando forças, tá? Vou voltar aqui para o chat. E tem até um... Ah, a senhora tirou a transmissão. Eu não dou conta, não. Para, Isabel, esses padrões sociais de nos colocar em lugares. Isso mesmo, Lisa, assim. E aí eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? Quais são os nossos lugares. Tem lugar para todo mundo, gente. De fato, tem lugar para todo mundo. Mas para cada um é o protagonismo da vez, né? Eu, como mulher, tenho um protagonismo na hora de falar do feminismo, de combater o machismo. Vou falar de um evento sobre o feminismo. Vai colocar uma mesa redonda só de homens? Não. Na hora de falar do enfrentamento do machismo, homens ficam para trás. Nós, mulheres, vamos para frente. Na hora de falar da homofobia, população LGBTQI+, para frente. Heteronormativos, para trás. E assim a gente vai construindo essa sociedade da diversidade, da inclusão, combatendo esses
esse movimento que é contra a diversidade. Exatamente, Roberta. Toda vez que a gente divide, a gente enfraquece. Todas as vezes. E é óbvio, gente, que é uma construção. Óbvio. Eventualmente, eu já errei muito no combate do racismo, eu me coloquei racista. Por quê? Porque eu vim de uma sociedade estruturalmente racista. Durante 10 anos, não, durante 20 anos, eu trabalhei na Faculdade de Medicina da UFMG, aqui em Minas Gerais, onde a Alice falou que eu fiz mestrado e doutorado, e lá eu trabalhava com um programa de triagem neonatal, que é o teste do pezinho. Durante 12 anos, eu coordenei o Centro de Educação e Apoio Social desse programa no Estado. E esse programa é muito grande. Ele é o segundo maior programa de triagem neonatal do mundo. É um programa, gente, maravilhoso. Eu tive o privilégio de trabalhar nesse programa e coordenar esse centro de educação. E daí, por causa disso, eu trabalhei muito com uma doença que chama doença falciforme, que aí na Bahia, assim, ó. A doença falciforme é a doença genética, hematológica mais prevalente no nosso país. E a Bahia, anemia falciforme, Roberta, é um tipo de doença falciforme. A anemia falciforme é o mais grave e o mais prevalente. O meu doutorado foi avaliando os sistemas cognitivos de crianças e adolescentes com anemia falciforme. A Bahia é o primeiro estado em incidência e prevalência da doença. Então, eu trabalhei muito com vocês na Bahia, muito. Trabalhava muito em Salvador, em Feira de Santana, em Feira do Conde. Tem um lugar que chama não sei o que do Conde, que é no Recôncavo Baiano. Como chama? Deve ter, Pro. É porque a Bahia é tão grande que eu não conheço muitos lugares, mas Feira de Santana eu já ouvi falar já. Feira de Santana é grande. Então, assim, e lá, conhecendo a doença falciforme, foi lá que eu me apaixonei pela causa do racismo, né? Porque a população com doença falciforme, ela é 98% de negros. Depois a gente pode até falar em outro momento sobre isso. Roberta, por que a Bahia é em primeiro lugar? Porque a doença falciforme, gente, veio num movimento junto com os escravos. A doença falciforme teve uma mutação genética na África, e aí quando os portugueses trouxeram obrigatoriamente, né, violentamente, os nossos irmãos negros africanos para o nosso continente, para serem escravizados aqui, então eles vieram com a doença falciforme. Então, a Bahia é primeiro lugar, depois Rio de Janeiro, depois em empate, Minas, Maranhão e Pernambuco. Exatamente o caminho dos escravos. Tá? Então, por isso que a Bahia tem essa prevalência. E aí, então, voltando nessa história que a Roberta falou, que a gente precisa se unir para combater, e se a gente divide, a gente enfraquece, essa é a mesma ideia do movimento contra a homofobia. A gente precisa chamar o hétero para discussão, porque são eles que são os homofóbicos, são eles que praticam a violência, são eles que, na maioria, né, porque a pessoa que tem LGBT, o máximo que ela pode fazer é reproduzir a homofobia, mas um LGBT não pode ser homofóbico, assim como um negro não pode ser racista, gente. Assim como uma mulher não pode ser machista. A gente reproduz os modelos, tá? Até porque na lógica de relação de poder, se você pensar que o negro ele é racista, você está entendendo que ele está sendo favorecido por essa lógica de exclusão, e não acontece isso. A gente entende que nessa lógica de poder, até mesmo através da manutenção, né, da reprodução dessa lógica de opressão, ele está sendo também oprimido, porque fala de uma coletividade, não de um caso isolado. Exatamente. Quando a gente fala desse modelo, eu não estou dizendo que o fulano está sendo racista com o fulano. É uma lógica de opressão entre um grupo que tem poder com um grupo, uma raça que não tem poder. Então, são comportamentos sociais e coletivos. Tá? Vamos voltar. Mais estudos, olha, vários estudos realizados com jovens lésbicas, gays e bissexuais evidenciam a sua suscetibilidade aos problemas mentais, tais como depressão e ideação suicida. A mesma lógica, né, gente?
Piores índices de saúde mental dessa população, de acordo com a Almeida, um estudo de 2009, devem ser as experiências discriminatórias em razão da orientação sexual. Como assim, gente? Eles são mais suscetíveis a abuso verbal, ameaças de violência, agressão física e abuso sexual, em que se considera que homens são mais vitimizados do que mulheres. Então, a população masculina que tem essa orientação sexual acaba nesse aspecto, nesse recorte, sendo mais vulneráveis ou sendo mais vulneráveis a esse tipo de violência do que as mulheres, tá? O que também é um dado interessante, porque a gente quase não fala desse dado, né? Então, a gente precisa fazer os recortes. Então, os homens, nessas condições, acabam sofrendo mais discriminação em relação às suas orientações do que mulheres. Outro dado, homens gays e as mulheres lésbicas, maiores índices de depressão, mais níveis, né? Níveis mais altos de ansiedade do que pessoas heterossexuais, já falamos disso. Naquele quadrinho que eu falei para vocês, eu falei disso, né? Essa condição de vulnerabilidade, essa condição da orientação sexual que foge do padrão normativo, coloca esses sujeitos com maior vulnerabilidade. Então, eles vão ter mais chances de desenvolverem depressão e crise de ansiedade, ou transtorno de ansiedade. Aí, gente, olha só, que é o que a gente estava falando de baixo. Essas questões não resultam da homossexualidade ou dessa orientação sexual, mas sim das experiências geradoras de estresse, a que são submetidos por pertencerem ao grupo minoritário estigmatizado socialmente. Tá? A gente já falou um pouquinho disso. E aí, então, olha só, como resumo, a discriminação contribui para o aumento do estresse psicológico, sentimentos de desesperança, ideação e tentativa de suicídio, sintomatologia depressiva e ansiosa, medos e sentimentos de culpa. Aí eu coloquei vários artigos que falam sobre isso, tá? Então, quando eu falo de que a discriminação contribui, estou dizendo que a discriminação é um fator importante, um fator de risco importante para o surgimento dessas questões emocionais. Agora, alguns dados que eu trouxe para a gente pensar. Olha, 67%, no Brasil, 67% dos entrevistados afirmaram sentir vergonha de sua orientação sexual. 33% dessa população apresentou sintomas de depressão. 10% já com risco de suicídio. Segundo esses entrevistados, gente, essa é uma pesquisa, essa é uma ONG, tá? Foi de onde eu tirei esses dados. Segundo os entrevistados, a religião e as pressões sociais foram os fatores que mais induziram a esse tipo de sentimento. E as mulheres e adolescentes entre 16 e 21 anos afirmaram que o medo de frustrar a família era o que mais pesava. E aí a gente já falou isso, agora estou mostrando os dados, né? Como que esse contexto familiar, que poderia ser um grande fator de proteção, né? Se a gente for pensar que aquele núcleo inicial é quem deveria cuidar daquele sujeito logo no começo, acaba se tornando um grande fator de risco. Né? O medo de desaprovar, a frustração de estar desaprovando, o medo de descobrir, e aí então são sujeitos que acabam tendo uma vida obscura e paralela e com muitos comportamentos de risco, inclusive, saindo com pessoas sem avisar. Então, assim, o índice de homicídio é grande, o índice de doença, se der tempo, eu vou mostrar para vocês os dados da Bahia, tá? Como que a população trans talvez, de todas elas, a mais vulnerável para doenças, infecção sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque faz escondido, porque se sujeita a qualquer coisa, porque é uma população extremamente submetida às vontades, com medo das pressões sociais, sofrem chantagens, tá? Então, olha só, a gente tem o Disque 100, que é um disco de denúncia geral para todo mundo, e aí a gente teve 13 mil denúncias no Disque de denúncias de agressão entre 2011 e 2018. A gente sabe que esse número é super subnotificado, né? Assim, 13 mil pessoas que talvez se sentiram encorajadas, mas a grande maioria se sente amedrontada, acuada, envergonhada, então acaba não denunciando. 1.238 foi o número de travestis mortos entre também 2008 e 2018. Também dados todos da ONG. 420 número de LGBT assassinados no país por LGBTfobia só em 2018. Aí,
Só para a gente poder pensar um pouquinho nesse caminho. Pro, rapidinho. Pessoas, eu mandei a lista de presença, aí vocês lembrem de assinar, por favor. Obrigada, Pro. Nada. Então, olha só, gente, quando a gente fala no adoecimento mental, né, quando a gente fala nesse desfecho pior, que é o suicídio, a gente não, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, não é uma coisa na impulsividade. É uma coisa que que é um desfecho negativo de um adoecimento. Então, a gente vem aí como história. Tem um processo que muitas vezes foi invisibilizado pelo próprio preconceito contra essa população e um preconceito ainda sobre a saúde mental. As pessoas ainda resistem muito procurarem ajuda para o adoecimento mental. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Eu vejo isso com alunos de psicologia. Eu vejo isso com psicólogos. Eu vejo isso com médicos. A gente, na hora que o bicho aperta, a gente fala, não precisa de remédio, não. Não, eu dou conta sozinho. E a gente vai piorando, a gente vai cronificando uma coisa que poderia ser mais fácil de tratar, a gente vai piorando. E aí a gente tem, então, algumas fases. A gente tem primeiro uma ideação. Eu gosto de pensar que talvez se eu me matar, eu resolvo, eu acabo com essa dor. Primeiro passo. Aí eu começo a planejar como que eu vou fazer isso. Até um dia que eu faço. Então, olha só, muitas vezes a gente dá pistas. Na maioria das vezes, tá, gente? Mas essas pistas só são compreendidas depois. Por quê? Pro, Porque elas foram invisibilizadas também. Diga. a gente tem uma questão rapidinho aqui no chat, e a Roberta questionou por quê, né? Por que a senhora acha que existe essa resistência de procurar, né, buscar ajuda? Eu acho que tem várias coisas, sabe, Roberta? Primeiro, porque a gente tem essa ideia da normalidade, né, do padrão normativo. E aí, se eu me coloco nessa condição, eu me coloco na condição do diferente. E nós vivemos numa sociedade que não sabe lidar com a diferença. Então, ter um transtorno mental já me coloca nesse lugar do diferente. E nossa sociedade entende que o diferente é pior. A gente não entende a diferença como apenas uma diferença. A gente sempre entende que o diferente é aquele pior. No caso da saúde mental, é aquele que não deu conta, é aquele fraco. A gente tem uma ideia ruim da fragilidade. Nós somos criados numa sociedade que nos prepara para sermos robôs, para sermos super-homens, para sermos mulheres maravilhas. E quando a gente se vê num ponto frágil, a gente acha que a gente está frustrando o outro, que a gente não está atendendo a expectativa do outro, a gente se sente muito desconfortável. E o outro também, né? Assim, a nossa família, os nossos amigos, o que vão pensar de mim? Essa é uma frase que é horrível para a gente. O que vão pensar de mim se eu começar a contar que estou tomando remédio para depressão? O que vão pensar de mim se eu contar que eu tenho um transtorno bipolar? Nossa, mas se contarem que eu tenho transtorno de personalidade, nossa, não vou conseguir namorado, não vou conseguir namorada, não vou conseguir trabalhar. Então, cai toda a idealização que a gente fez. E aí, gente, a grama do vizinho é sempre mais verde que a gente. Só que a gente não repara que ele molha a grama de madrugada, que sábado, domingo, feriado, ele está molhando a grama. A gente só vê a grama bonita. Né? Caetano já tem a frase que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós não sabemos, não, gente. Mal a gente sabe a nossa, vai saber do outro? Né? Então, eu acho que tem esse sentido, sabe, Roberto? Por isso que a gente tem que falar. Como é que a gente diminui isso? É dizendo todo dia sobre saúde mental, criando palestras, falando na escola, assumindo, contando assim, Lisa, você acredita que eu estou tomando remédio para depressão, Lisa? Não dei conta. Eu todas as minhas costas adoeci. E naturalizando a saúde mental e problematizando o adoecimento mental. Acho que é por aí. Roberto, exatamente, de perto, gente. E essa ideia do normal, a gente da psicologia, raramente vocês vão me ver falando do normal. Eu falo de padrão normativo. Normal é tão relativo. Um exemplo, vocês dentro de um hospital psiquiátrico, vocês estão normal ou vocês não são normal? Espero que vocês não sejam normal lá dentro. Lá vocês estão os anormais. Então, a ideia do normal é muito relativa. Outra desconstrução.
melhor falar comportamento típico, melhor falar de padrão normativo, melhor falar, usar essas palavras para dizer de uma certa normalidade. Mas a normalidade só existe quando eu me comparo com outros. Né? Para eu saber que eu sou normal, eu tenho que comparar com alguém. E aí talvez essa comparação seja ruim. Vera também fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, e eu acho que faz sentido, Vera. Eu acho que os homens, nesse caso, sofrem mais porque a gente tem uma expectativa da masculinidade, né? Acho que é porque a gente vive numa sociedade patriarcada, mas, sobretudo, numa sociedade machista, estruturalmente machista. E aí o patriarcado vem desse machismo impregnado. Então, homem não pode chorar. Gente, eu tenho uma raiva dessa frase. Vocês vão ver que eu falo de raiva sempre. Eu falo que eu sou muito bélica. Eu sou muito raivosa. Adoro a raiva. E aí, dizer para uma criança que ela não pode chorar porque ela é homem, olha que crueldade. Inclusive, é dizer para ele que ele não pode adoecer. Ele cai, machuca, começa a chorar. Não, você não pode chorar porque o homem tem que ser forte. Uai, a gente está doendo. E agora? Como é que eu faço? O que eu faço com essa raiva ou com essa dor? Posso chorar, não? Então, eu acho que tem a ver com isso também, tá? Pro, rapidinho, acho que a Roberta perguntou sobre resistência, e aí eu lembrei que semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário, já fazendo, né, divulgação para quem tiver interesse em entender mais sobre essas resistências, esses medos, vai ter um evento também promovido pelo Desembolando, esse gerúndio que faz parte do Acolher, né, sobre medos e resistências, a dificuldade no ato de procurar ajuda psicológica. E aí eu acho que, assim como a Roberta, se outras pessoas tiverem curiosidade para entender por quê, né? Por que existem medos e resistências na procura, né, de ajuda psicológica. E aí é só ir lá no Instagram, tem um link lá na bio do Instagram Desembolando e participar, né, entender, quem tiver mais curiosidade sobre o assunto. Obrigada pelo espaço, Pro. Adorei esse tema. Eu acho que ele é importantíssimo. Então, olha só, para a gente terminar. A mídia, o serviço de saúde, a escola, bem como serviços comunitários, têm um papel fundamental em qualquer programa de prevenção ao suicídio. E aí, eu acho que e a escola, né? Aí nós estamos falando, inclusive, da universidade. Eu acho que tem um papel importantíssimo nesse acolhimento. Eu acho que tem essa responsabilidade de acolher, de oferecer espaços, de combater essas questões todas que a gente está falando, sabe? Eu acho que a universidade, projetos como esse, por exemplo, fazem toda a diferença nesse acolhimento do calor que entra com uma expectativa que não vai ser suprida. A universidade não é o mundo perfeito, a universidade não resolve todos os nossos problemas. A gente tem estudos que a gente apresenta no Entrelaços de que jovens adultos universitários têm mais fatores de risco de adoecerem do que jovens adultos sem universidade. Se você tem uma daquelas vulnerabilidades, gente, qualquer vulnerabilidade, por exemplo, ter que estudar fora do seu cidade de domicílio, isso é uma vulnerabilidade. Você corta seu vínculo. A universidade pode ser fator de risco. Você ter aí uma diferença, por exemplo, de orientação sexual numa universidade que exclui em vez de incluir, fator de risco. Você teve uma formação precária no ensino médio fundamental, vai para a universidade que te exige e te cobra muito. Fator de risco. Então, a universidade, ela pode ser fator de proteção em alguns casos, mas em boa parte dos casos ela é fator de adoecimento. Então, ter projetos que acolhem quem está chegando, que ofereçam oportunidades de formação, que é o que a gente está fazendo, aumenta fator de proteção, diminui fator de risco. Olha que legal. Então, é assim que a gente vai tentando equacionar aquela balança que eu coloquei para vocês lá no começo. Tá? E acho que é isso, Alicia. Eu vou, olha só, tem esse, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí, ele está aqui. Depois eu vou te mandar esse material da Secretaria de Saúde da Bahia,
que ele fala, ele inclusive é um manual, ele fala condutas, ele é bem interessante, ele mostra várias determinantes de saúde, ele mostra definição, o que é essas condições todas, o que é uma pessoa lésbica, o que é um trans, como é que você funciona, e ele é distribuído para os profissionais da saúde. Então, depois você me lembra que eu te mando, e aí você compartilha no grupo, se alguém quiser, tá? Pronto, perfeito. E aí eu queria só terminar dizendo assim, que nós da psicologia temos aí uma função importantíssima no combate dessas questões, da homofobia, do racismo, do machismo. Nós somos sujeitos críticos e esse combate faz parte. Eu fico brincando que eu sou a neurocientista mais social que eu conheço, porque eu não consigo separar o social do cérebro, né? Nós somos ali tudo junto. O nosso cérebro sofre as consequências do contexto, assim como o contexto ajuda muito no nosso cérebro. Então, eu acho que essa é uma discussão importantíssima. E eu estou com uma parte de um poema do Carlos Drummond, que eu queria ler para vocês, se vocês me permitirem, que eu acho que fala muito da gente da psicologia. Só um pedacinho do poema, peraí. Pro, posso gravar? Pode? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O poema chama... Pode falar? Pode, vou gravar. O poema chama Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. E a gente da psicologia precisa ser ghost na vida todos os dias. A gente precisa se colocar nesse lugar do combate, do enfrentamento de questões importantes, da luta pela minoria, pelos direitos de todos nós. Então, ser ghost na vida, para mim, é estar no lugar... eu acho dos acertados. Eu vi ontem alguém falando, né, de aquela frase que eu esqueci agora quem que é o nome. Paulo Freire, que eu teria vergonha de estar do lado daqueles que me venceram hoje. Eu acho que isso é importante. Falando das eleições de ontem, eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho que Brasil que a gente quer daqui para frente. Então, Alice, obrigada. Lísia e Rosa? Obrigada, gente, pelo convite. Nós que agradecemos, professora. Sim, em nome do Projeto Acolher, né, que faz parte do Grupo Ânima, e do Gerúndio Desembolando, que acolhe esses calouros de psicologia, gostaria de agradecer, né, em nome de toda essa equipe, que tem uma equipe enorme aí por trás, que tudo que acontece, a gente trabalha junto, né, e eu queria agradecer a sua participação. E para encerrar, como eu sempre gosto de citar, acho que, como a senhora citou, né, Caetano, e acho que vale reafirmar a frase dele, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, mas por que não a gente compartilhar essas dores e essas delícias, né? Buscar ter, sim, uma rede de apoio para que a gente possa compartilhar as nossas angústias, aprender, né, a ser vulnerável nesse sentido, né, de ter pessoas que possam nos ouvir, buscar ajuda, sim, quando necessário, quando vê que não está dando conta. Eu acho que a ajuda psicológica é um elemento importante, primordial. Se você vê que você não consegue caminhar, então busque alguém para te ajudar a caminhar junto. E é isso, né? É ter sempre... Você tem uma frase que também eu gosto muito, quando o Alexandre, meu colega do Entre Laços, que ele fala: pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. A gente não precisa sofrer sozinho, tá, gente? Perfeito. Dividir é fundamental. Então, que também queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Estou colocando aqui, ó, o endereço da minha página profissional. Quem quiser conhecer um pouquinho dos posts que eu coloco, das questões, precisando também me chamando no direct, eu estou às ordens, tá? Maravilhosa. Obrigada também a todo mundo que estava aqui, né, até agora, nos ouvindo. Foi um momento curtinho, o evento só dura 1 hora, a gente quer ficar mais, mas, né, tem outros compromissos. Então, muito obrigada, Pro, e obrigada a todos que participaram. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.